Boa tarde, tudo bem? Para quem ainda não cumprimentei, eu sou a Simone. Sejam bem-vindos à Igreja de Santo Amaro. E vamos conversar aqui um pouquinho sobre a infância e adolescente do ponto de vista da violência virtual, né? É um assunto que tem se falado muito, inclusive é o tema esse ano do Quebrando o Silêncio. Nós vamos nos aprofundar sobre essa temática da violência virtual, que vem realmente trazendo muitos malefícios para as nossas crianças e adolescentes. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Pode pular, Pedro. Aqui é um pouquinho de quem é a Simone, né? Eu sou mãe de um menino, Oliver, que deve estar nos desbravadores agora. Tenho minha cachorrinha lá, Cacau, eu sou esposa do Eduardo, sou cristã, participo aqui da Igreja Adventista de Santo Amaro. Minha formação é em serviço social e administração de empresas, mas no momento eu não estou como assistente social, eu estou mais como empreendedora, palestrante, contadora de histórias, enfim. Estou fazendo um pouco de um tudo nesta vida. E me especializei, na verdade, em abuso e combate e prevenção ao abuso sexual infantil e adolescente, tá? A minha especialização é nesta temática, neste momento, né? Tenho algumas outras, mas nos últimos 4 anos eu tenho me dedicado a estudar sobre essa questão por conta do número de abusos e de violência que vem acontecido com as nossas crianças e adolescentes. Simone, obrigada. Simone, mas a gente precisa falar sobre isso na igreja? Sim, nós precisamos falar sobre isso em todos os lugares em que estivermos, tá? Seja você pai ou mãe ou não. Eu não tenho nem filhos, não tem problema. Eu não sou nem casado, também não tem problema. Você tem que saber dos riscos que a nossa infância e adolescência corre, tá? Isso é importante, porque alguma criança em algum lugar você conhece. E principalmente dentro da igreja, nós temos aventureiros, temos desbravadores, temos Ministério da Criança, temos crianças entrando e saindo, temos crianças da igreja, temos crianças visitantes. Então nós precisamos sim estarmos preparados a todo momento para acolhermos as nossas crianças. E nós não sabemos, né, a história de cada um. Então a gente precisa sempre estar atento e informado para tudo isso. Pode mudar, por favor, Pedro? Por que tem se falado tanto sobre o uso, né, das redes sociais por crianças e adolescentes? Por que será que a gente tem visto? Não sei se vocês acompanham, eu não vejo muito noticiário do dia a dia, mas como eu estudo, né, sobre a área, eu acabo recebendo muitos casos, né, muitas denúncias relacionadas às questões virtuais. Então, abusos virtuais, golpes virtuais, né, situações virtuais que vêm acontecendo não só com os adultos, mas com os adolescentes e crianças também. Pode mudar, Pedro. Mas alguns dos grandes motivos que nós temos é que o cérebro infantil e adolescente, ele ainda não está formado, ele ainda não é maduro para fazer algumas escolhas, para absorver algumas informações. Esse cérebro, né, o nosso cérebro, segundo os estudos da neurociência, que é uma ciência relativamente nova, o nosso cérebro ele está maduro a partir dos 25 anos. A partir dos 25 anos que a neurociência considera que nós temos todas as nossas emoções, todo o nosso intelectual formado para que escolhas sejam feitas. Né? Que tipo de escolhas? Escolhas sobre a profissão, escolhas sobre se eu vou casar ou não vou casar, escolhas sobre onde eu vou morar, escolhas sobre o que eu vou comer e o que eu não vou comer, escolhas sobre o que eu vou ver e o que eu não vou ver. Tá? Então, o nosso cérebro, e o do adolescente, nesse caso, e da criança, ele ainda não tem o autocontrole, a empatia e o pensamento crítico. Ele não está preparado
capacitado para ter um pensamento crítico, para identificar, isso me faz mal. Isso eu não posso ver. Isso não é adequado para mim. Eu não sei vocês, mas às vezes eu ouço algumas mães dizendo: ele sabe que não pode ver. O ele é uma criança de 6 anos. Uma criança de 6 anos não sabe o que ela pode ou não ver. Eu já disse que ele não pode assistir determinada coisa. Um adolescente, ainda que os nossos adolescentes estejam extremamente ligados, informados, a gente precisa tomar muito cuidado. Porque existe muita informação, mas muita informação ruim. Nós precisamos tomar cuidado de que fonte nós estamos bebendo água. Então, os nossos adolescentes também precisam ter orientação do que pode e o que não pode assistir. Isso torna as nossas crianças e adolescentes vulneráveis a influências dos algoritmos, à pressão social, ao conteúdo violento e aos predadores virtuais. Nossa, Simone, tudo isso, tá? Os algoritmos, você e todas as nossas crianças e adolescentes que têm acesso a um celular, a um computador, que faz uma pesquisa no YouTube, que faz uma pesquisa no Instagram, que coloca lá no Google, eu vou pesquisar um roteiro de viagem. Todas essas informações vão ficando lá na cabecinha, lá no cérebro do nosso computador. E ele vai pegando as nossas informações, os nossos gostos, o que a gente pesquisa, o que a gente gosta de assistir, o que a Simone segue no Instagram. Quais perfis a Simone segue no Instagram? Eu não sei vocês, mas às vezes eu estou conversando com meu marido, e aí vou lá olhar no Google, e aí, por um acaso, a gente está conversando sobre uma viagem. E por um acaso, aparece um pacote de viagens para o lugar em que a gente estava conversando que vai. Os algoritmos estão captando o que a Simone faz, aonde a Simone vai, o que a Simone assiste. E eu começo a receber cada vez mais informações sobre aquilo. Quem é mãe aqui talvez teve essa percepção. Ficou grávida, e aí de repente você falou: nossa, eu estou vendo um monte de grávida na minha vida, na minha frente. Ou você quer comprar um carro, você está pesquisando sobre um carro, e aí de repente você vê vários daquele carro na rua, e você fala: nossa, todo mundo resolveu comprar o mesmo carro que eu. Esse é o nosso cérebro, que faz essa associação. O nosso cérebro começa a focar naquilo que a gente quer. A mesma coisa faz o algoritmo. O algoritmo começa a rastrear tudo que a gente pesquisa, tudo que a gente consome. Então, essa é a grande questão do algoritmo. Quanto mais vermos determinados assuntos, determinados filmes, determinadas informações, mais vai aparecer. Então, mais as nossas crianças e adolescentes estarão expostas quando nós falamos de riscos virtuais. Mas, Simone, como assim? Pressão social. Mas todos os meus amigos têm. Todos os meus amigos têm celular, mãe. Todos os meus amigos assistem aquela série, mãe. Todas as minhas amigas vão a determinados lugares, mãe. Tô falando mãe, porque mãe geralmente é a que mais ouve, né? Mas pais também. Pai, me leva para tal lugar? Não, mas por que você quer ir? Porque todas as minhas amigas estão indo. A pressão social. Quero me vestir de determinada forma. Por quê? Porque todos os meus colegas da escola estão se vestindo assim. Essa é a pressão social que as nossas crianças e adolescentes sofrem todos os dias. Conteúdo violento e predadores virtuais. Essa é a grande questão dos riscos da violência virtual. Nós não sabemos quem está do outro lado da tela.
ainda que seja um robô. Ainda que seja o Google, ainda que seja o Facebook, ainda que seja o Instagram, nós não sabemos quem está do outro lado. Que informações os nossos filhos estão recebendo. E é sobre isso que a gente vai falar mais um pouquinho. Pode passar, Pedro. Então, os dilemas que os nossos adolescentes e crianças encontram. Comparações constantes, né, que afetam a autoestima deles. Temos vários relatos, né, de meninas que começam a fazer dietas inadequadas, querem perder peso a qualquer custo, porque as colegas estão mais magras, porque acham que as colegas são mais bonitas, a colega que fez determinado procedimento. Crianças já querendo fazer procedimento estético, querendo fazer cirurgias. E tá tudo bem, se ela não for criança. Exposição precoce ao conteúdo sexualizado, violento ou discriminatório. As redes sociais hoje não fazem o filtro. Não fazem, ponto. Tá? Então você está lá assistindo um vídeo no YouTube e de repente aparece um vídeo nada a ver. Fala, nossa, mas eu nem, no meu caso, né? Mas eu não ouço rock, por que está aparecendo um vídeo de rock aqui? Começa a aparecer sugestões. Com seu filho, com meu filho, acontece a mesma coisa. Só que eu consigo escolher. Eu tenho maturidade cerebral para dizer, isso não é para mim. Uma criança e um adolescente, por curiosidade, porque os amigos comentaram, porque viu a propaganda, vai lá e clica. E aí ele começa a consumir conteúdos que não é para a idade dele. Nossa, mas esse menino nunca viu isso aqui em casa. Não, ele nunca viu isso na sua casa. Ele viu aqui. Nós temos o mundo na nossa mão. Isso é poder. Só que o que nós fazemos com o poder que temos? Essa é uma questão. Riscos de segurança. Cyberbullying, que vem aumentando absurdamente o número de cyberbullying, o bullying virtual. Casos que levam, inclusive, a quem sofre cyberbullying a sofrer, a realizar tentativas de suicídio. Isso é real, tá? Isso não é exagero da Globo, do Datena, não é nada disso. Isso é real, acontece, tá? Grooming, que é uma forma de manipulação, é quando alguém manipula aquele jovem, aquele adolescente, aquela criança, virtualmente. Então ele entra em grupos virtuais e começa a receber ordens. Você tem que fazer determinada coisa. Você tem que me mandar uma foto. Você tem que fazer um corte no seu corpo. Você tem que cortar o seu cabelo de determinada maneira. A nossa criança, o nosso adolescente, começa a ser manipulado. Você diz, não, Simone, isso é coisa da série, você está assistindo muito a Netflix. Isso aparece bastante mesmo nas séries. E é muito real. Muito real. O número de crianças e adolescentes que estão com questões de saúde mental, buscando ajuda psiquiátrica e psicológica por conta de manipulação virtual, aumentou muito. Aumentou absurdamente. E procurem mesmo, procurem ajuda, tá? Precisa. Os desafios de internet, as fake news, né? E os grupos de ódio. As nossas crianças e os nossos adolescentes estão participando de grupos de ódio na internet. Não, Simone, imagina. Meu filho, eu criei, eu conheço. Algumas semanas atrás, eu fiz uma palestra para alguns professores. E entrando nesse assunto de cyberbullying, uma professora levantou a mão e falou, Simone, eu tenho até vergonha de falar isso, porque eu sou professora. E nós estávamos com uma aluna aqui da escola sofrendo cyberbullying. E a mãe veio reclamar. E nós começamos a investigar. E a escola levou muito a sério a investigação. Contratou, inclusive, uma pessoa para rastrear o IP da máquina,
porque era um nome fictício, que mandava mensagens para a menina, agredindo ela, falando do físico dela, falando do corpo dela, enfim, falando uma série de coisas. A menina estava bem assustada, inclusive dizendo, né, que ia fazer coisas, que ia persegui-la, enfim. E a escola levou a sério, e a menina dizia: é alguém da escola, é alguém da escola. E quando a escola conseguiu rastrear o IP da máquina, a máquina era da casa dessa professora. Era o filho dela. Ela falou assim: mano, eu quase abri um buraco e entrei. Eu criei esse menino. Eu falei: busque ajuda para o seu filho. E para você. Essa mãe ensinou esse filho a fazer isso? Não. Ele viu isso dentro de casa? Alguém ensinou esse menino a falar do corpo da outra garota, a dizer que a garota era fraca, a dizer que a garota estava acima do peso, a dizer que ela devia morrer? A família ensinou isso para o menino? Ele participava de um grupo de ódio que o manipulava a fazer isso. Então nós não sabemos o que os nossos filhos fazem e veem. Eles estão seguros, eles estão no quarto. Tem um livro muito interessante de um professor, inclusive, chama Geração do Quarto, do professor Hugo. Não é um livro cristão, tá? Vou avisar porque... Mas é um livro muito útil, escrito por um professor, e ele conta das experiências dele. E ele fala da nossa geração do quarto. Por que os nossos filhos estão no quarto? O que leva os nossos filhos a ficarem no quarto? Eles estão seguros no quarto. Não, eles não estão seguros no quarto. Eles estão no mundo. É por isso que os nossos filhos querem ficar no quarto. Porque hoje a gente fala: não, cuidado, porque você pode ser sequestrado. Cuidado que você pode ser assaltado. Cuidado, não vai até a padaria andando porque vão levar o seu celular. Aí ele fala: tudo bem, mãe, eu vou ficar no quarto. Com o mundo nas minhas mãos. E nós não sabemos o que os nossos filhos estão fazendo. Não sabemos. Porque nós não estamos 24 horas com eles. Essa é a parte difícil. Mas que a gente vai conseguir enfrentar. Pode mudar, Pedrinho, por favor. A infância pede presença mesmo quando está atrás de uma tela. Os nossos filhos, vizinhos, crianças, adolescentes, eles querem presença mesmo quando estão atrás de uma tela. Tem alguém interagindo com eles. Tem alguém conversando com eles. Tem alguém se conectando com eles. E não somos nós. Os nossos filhos querem estar conectados com alguém. E é por isso que eles buscam isso aqui. Porque tem sempre alguém, 24 horas por dia, disponível para estar conectado com os nossos filhos. Nós não conseguimos ficar 24 horas conectados. Nós trabalhamos, estudamos, né? Tem casa para administrar, tem cachorro, tem papagaio, tem família, né? Enfim. Mas isso aqui consegue. Ficar 24 horas conectado com os nossos filhos. Então eles não estão na tela porque eles querem ficar isolados. Que meu filho gosta de ficar sozinho, gosta de ficar quietinho. Eles não estão isolados. Eles estão interagindo com alguém. Alguém está conectado com os nossos filhos. E não somos nós. Pode mudar, Pedrinho. A média de idade para o primeiro celular no Brasil é de 9 anos. É a média. Significa que tem crianças menores com acesso ao celular. Significa que tem crianças maiores. A média são 9 anos. Muitas crianças passam mais de 4 horas por dia online. Sabemos o que elas consomem nesse tempo? Nós estamos ali do ladinho, vendo o que eles estão consumindo? Eu não tô. Eu confesso, eu não tô. Eu não tô 4 horas, 6 horas. Não tô. Pode mudar, por favor, Pedrinho.
O que que isso causa nos nossos filhos? Acesso precoce à pornografia. 1 em cada 10 crianças acessa a pornografia aos 9 anos. 9 anos de idade. A média significa que tem crianças menores, significa que tem crianças maiores. A média são 9 anos. E quase 27% desse número tem contato aos 11 anos de idade. Tá? Então, tá ali, entre 9 e 11 anos é a idade de maior risco de acesso à pornografia. Mas, Simone, a gente não consome pornografia aqui em casa. Não tem nada, não tem revista, não tem filme. A gente não assiste filme com cena de sexo, nada. Muito prazer. Aqui tem pornografia. 79% dos jovens entram em contato com a pornografia violenta antes dos 18 anos. Pornografia violenta é violenta mesmo, tá? É agressão física, grupos de ódio a mulheres, né, que realizam pornografia violenta. Então, em muitos dos casos, batendo em mulheres, abusando sexualmente, estupro. Tá? Estupros são filmados e colocados como pornografia, como um filme. Abuso sexual. É uma cena de abuso sexual que está lá, está aqui. Isso é pornografia violenta. Tá? E eu estou falando assim muito transparente com vocês, porque não dá para passar paninho, tá, gente? Não dá para ser leve. Quando a gente fala de abuso e violência sexual, e o que está acontecendo com os nossos filhos e com os nossos vizinhos, com os nossos alunos, não dá para ser sutil. Não dá para medir as palavras, tá? Então me desculpe se alguém estiver se sentindo ofendido, mas eu não tenho outra forma de dizer isso para vocês. Eu preciso ser realista, tá? Pode mudar, Pedrinho, por favor. Pedrinho. Ah, já mudou. 37% dos adolescentes brasileiros relataram já ter sido vítimas de cyberbullying, o bullying virtual. Sendo o Facebook, aqui na verdade é o Instagram também, né? A principal plataforma mencionada. O Facebook ele tem muitos grupos de ódio, tá? Por isso que eles colocam o Facebook em primeiro lugar, mas o Instagram você tem o acesso pelo direct, né? Com aquela pessoa. O Facebook ele tem muitos grupos, então a gente precisa tomar muito cuidado. Ainda que ele seja hoje menos usado, né? Hoje, os jovens mesmo hoje não têm Facebook, né? Porém, os grupos estão mais em Facebook, Telegram e Discord. Tá? São esses os aplicativos que têm mais grupos de ódio, grupos que manipulam os nossos jovens. 21% dos jovens afirmaram ter sofrido cyberbullying e 24% admitiram praticá-lo, incluindo zombarias e marcações, né, vexatórias, tiração de sarro, né? E digo ainda mais uma coisa. Bullying e cyberbullying tem 3 pessoas envolvidas. O agressor, quem faz diretamente o bullying ou cyberbullying, a vítima, quem recebe essa intimidação, né, esse xingamento, e a plateia. Cuidado, porque às vezes nós falamos, não, meu filho não faz bullying com ninguém. Imagina, meu filho faz isso. Só que os nossos filhos podem estar na plateia. E quem está na plateia é conivente. Quem está na plateia está aplaudindo, ainda que em silêncio, mas está aprovando o que o agressor está fazendo. Então, conversemos com os nossos filhos. Não esteja na plateia. Não apoie, não olhe. Viu? Conta. Denuncia. Pede ajuda. Porque mesmo quem fica em silêncio está apoiando o agressor. Cuidado. O silêncio é omissão. O silêncio não tira a nossa responsabilidade. Ah, não é comigo, não é com meu filho, não tenho nada a ver com isso. Ah, tem sim. Se você viu, se está lá no grupo de WhatsApp, está acontecendo,
seu filho viu, te mostrou, e você não fez nada, não avisou a escola, não denunciou, você é conivente. Você e o seu filho. Então, cuidado. Esse assunto é muito sério, gente. Tem crianças cometendo suicídio por causa de bullying e cyberbullying. Os números estão assustadores. Assustadores. Eu ia trazer uns casos, mas eu pensei, não, acho que vai ficar muito pesado. Acho que vai ficar muito sangrento. Porque são casos muito pesados. Então, cuidado. Tá? Está acontecendo embaixo do nosso nariz. Amanda é professora, a gente já conversou sobre isso, né, Amanda? Não é só uma questão de escola pública, escolas particulares também. Esse ano, já um jovem do Bandeirantes cometeu suicídio, Colégio Bandeirantes, um dos mais tops de São Paulo. Colégio Santa Cruz. Tiveram, acho que 4 expulsos, também por bullying, cyberbullying. E outros casos que não chegam na mídia. Toda escola tem bullying e cyberbullying. A minha não tem, meu filho estuda na rede adventista. Tem. Ah, tem. Tem. Meu filho estuda na rede adventista. Tem. Então, cuidado. Próximo, Pedrinho. Por favor. A automutilação e o suicídio, que eu já comentei aqui um pouquinho com vocês, né? O número também está bem assustador, está alto, alarmante. Deixa eu pegar aqui no meu... Helpline é um canal, existe, vocês conhecem um site chamado SaferNet? SaferNet é um site, www.safernet.com. É um site extremamente importante, porque todas as denúncias de abusos virtuais, violência virtual, eles filtram, eles fazem um trabalho de rastreamento, eles fazem um trabalho, inclusive, de ajuda psicológica para quem sofre esse tipo de abuso virtual, violência virtual, qualquer tipo de violência virtual. E eles registraram um aumento de 79% de atendimentos relacionados a problema de saúde mental, incluindo automutilação e suicídio, passando de 114 em 2023 para 204 em 2024. Isso é o que chega, é o que é denunciado. A nossa estimativa é que somente 10% dos casos são denunciados. Então, 90% a gente não sabe. Tá? E a SaferNet tem alertado para a proliferação de grupos no WhatsApp e redes sociais que incentivam a automutilação e o suicídio entre os adolescentes. Inclusive, existem jogos, né? Recentemente, uma criança de 9 anos faleceu. Ela participou de um desafio para o desodorante, né? O desafio do desodorante. Ela aspirou o desodorante aerosol e teve uma inflamação nos brônquios, nos pulmões, e ela veio a falecer. Agora, acho que mês passado. 1 mês, 2 no máximo. Então, isso é real. Acontece com as nossas crianças. Pode acontecer com qualquer criança. Próxima, Pedrinho. A pedofilia digital e a exploração sexual. Tá? Em 2024, a SaferNet recebeu 52.999 novas denúncias de crimes relacionados a imagens de abuso e exploração sexual infantil. Tá? Simone, algumas pessoas consideram que abuso virtual, estupro virtual, vocês devem ter ouvido já esse termo também, é estupro virtual, mas isso acontece, né? Se não teve o contato físico, né? Acontece, tá? Abuso sexual e estupro, ele não precisa, de fato, ter a questão carnal, tá? Ela pode ser virtual. Então, a manipulação de uma foto, a veiculação de uma foto. Então, uma adolescente mandou um nudes para o namorado. Ou mandou um nudes para alguém que ela acha que é outra criança, que ela acha que é outra menina,
e pediu aquela foto e ela mandou. E essa foto acaba indo para o WhatsApp da escola. Essa menina, ela está sofrendo um abuso virtual. Pedofilia virtual. Tem vários casos, assim, posso tirar vários casos para vocês de situações reais de pedófilos que hoje fazem parte de jogos e de grupos de adolescentes, de jovens que estão pedindo fotos, marcando encontros. Ah, Simone, minha filha não iria. Teve um experimento social nos Estados Unidos e uma instituição, ela combinou com mais ou menos uns 10 pais e mães que iam fazer um contato com aquelas meninas de 12 a 14 anos, para saber se elas seriam induzidas, né? Se elas seriam seduzidas por alguém que elas não conhecessem, que tivesse a mesma idade que elas. Um homem de mais de 30 anos se passava por um garoto da mesma idade delas. E aí chamava no WhatsApp, começava a conversar, papo vai, papo vem. O que aconteceu é que ele marcava um encontro num parque. E os pais da menina falavam, não, ela não vai. Ela marcou o encontro, mas ela não vai. Todas as meninas foram ao encontro de alguém que elas nunca tinham visto. Nunca tinham visto, não tinham recebido uma foto. Só conversando por um grupo de WhatsApp. Então, pode acontecer. O Brasil, infelizmente, ele é o 5º país, né, com mais denúncias de abuso infantil na internet em 2024, com quase 50 mil links encaminhados ao exterior pela ONG. O Brasil, ele é um dos grandes fornecedores de material de pedofilia infantil. A Polícia Federal faz um trabalho incrível. Eu tive o privilégio de participar de uma palestra da Polícia Federal em São José do Rio Preto. E eles têm um trabalho muito bacana de rastreamento de grupos de pedófilos ou de pessoas que se dizem não pedófilas, mas que captam esse material, filmam crianças, recebem material de pais que filmam seus filhos e suas filhas e vendem para a rede de pedofilia. Não, Simone, você está viajando, isso não existe. Existe. Amanda, existe, Amanda? Não, né? Não existe, isso é fofoca. Não, gente, isso não é fofoca, isso existe. Pais e mães que aliciam, né, exploram sexualmente seus filhos. Fisicamente, presencialmente e virtualmente. Inclusive, o ser humano chegou num ponto da crueldade que ele filma os abusos sexuais, os estupros e colocam nas redes sociais. E tem grupos de Facebook, Instagram, Telegram, Discord, que recebem este material. E existem pessoas que compram, pagam em dólar. $100, $200, $500 por um material de um abuso de uma criança. Inclusive bebês. Aliás, quanto menor a criança, maior é o valor pago. Então, cuidado com a exposição dos nossos filhos na internet. Fotos de biquíni, fotos só de calcinha, fotos nu. Eu já fui a mãe que colocava foto do meu filho tomando banho. Eu fui essa mãe. Hoje eu seria uma mãe muito diferente. E hoje eu conheço mães muito diferentes, que proíbem
seus filhos de postarem fotos e qualquer tipo de material nas redes sociais. Nossa, Simone, isso é muito pesado, imagina, que exagero. Não é. Existe alguém que usa as nossas fotos, o que a gente posta na nossa rede social privada, pega esse material e vende. Ano passado teve um caso no Rio de Janeiro de 3 garotas de uma escola de primeira linha também do Rio de Janeiro. Elas tiveram fotos delas das redes sociais, foto numa festa, foto num churrasco com os amigos, foto na praia. Uns meninos, uns colegas, quiseram fazer uma brincadeira, pegaram as fotos dessas meninas e pegaram o rostinho delas e colocaram em fotos de pornografia. Fizeram uma montagem, como se aquela mulher daquela situação pornográfica fosse aquelas garotas. E eles assim, só por brincadeira, que foi só brincadeira isso, tá? Colocaram no grupo de WhatsApp da escola. Uma dessas meninas tentou suicídio. Porque ela dizia que não era ela. E os colegas da escola diziam, é você sim. Porque você é isso, porque você é aquilo, porque você faria isso. Ela não aguentou a pressão social. Aquela pressão que eu falei lá no início. E ela tentou suicídio. E quando os médicos perguntaram para ela, mas por que você tentou suicídio? Não era você. Não era você. Ela disse, mas ninguém acreditou em mim. Ninguém. Então, cuidado também. Quando nós não acreditamos nos nossos filhos. Os nossos filhos dão sinais. Sinais que estão muito tempo dentro do quarto, sinais que estão muito tempo na internet, sinais que não querem se relacionar conosco, pais, mães, tios, tias, avós. Sinais que estão com problemas na escola. Aquele aluno que sempre gostou de ir para a escola, de repente não quer ir, de repente quer faltar. O menino desse ano que cometeu suicídio, do Colégio Bandeirantes, ele era um aluno nota 10. Assim, todas as notas ele era excelente. E as notas dele começaram a cair. E a mãe começou a questionar. Mas o que está acontecendo? Você é um ótimo aluno. Não faz sentido. Você é ótimo. E ele dizia, mãe, é que eu estou sofrendo bullying. Mãe, eu estou sofrendo bullying. Ela, não, isso é bobagem. Isso daí acontece com todo mundo. Todo mundo, filho, sofre bullying. E ele começou a faltar na escola. Escondido da mãe. E um dia ele falou para a mãe que não ia para a escola, que ele ia dormir até mais tarde. A mãe falou, não, você vai sim, pode levantar, você vai para a escola agora. Onde já você viu? Não vai para a escola? Não quer ir para a escola? Ele foi. E ele não voltou. Ele cometeu suicídio. Então, vamos ficar atentos. Os nossos filhos dão sinais. Dão sinais. E a gente só vai conhecer esses sinais se nós tivermos conexão. Se nós tivermos contato. Senão a gente não reconhece. Pode passar, Pedro. Eu já falei sobre isso. Pode pular, por favor. Já vou aqui finalizando. Eu vou te pedir, Pedro, para pular para o slide do livro, slide 19, por favor. Aqui tudo eu já fui falando, já fui contando para vocês. Essa história é a história de um pai, é um livro, também não é um livro cristão. Esse livro será lançado, eu não li, é a primeira vez que eu falo de um livro que eu não li. Porque ele vai ser lançado agora, no final de maio. É um pai que tinha uma vida muito normal com a filha dele, uma filha de 13 anos. Ele era viúvo, tinha ficado viúvo há pouco tempo, a esposa faleceu de câncer, classe média alta, e ele achava que estava tudo bem. A filha tinha uma cuidadora, uma pessoa de confiança que estava ali com ela. E um dia ele estava no quarto dele e ele acordou, levantou com os gritos da filha. Quando ele chegou no quarto,
a filha estava ensanguentada. Ele socorreu a filha, ele levou essa filha para o hospital. Ele não sabia o que estava acontecendo, ele não entendia. E aí ele começou a perceber que essa menina tinha cicatrizes no corpo. Ela tinha cicatrizes, inclusive, de suásticas. É essa palavra, suástica. K. E ele falou, mas minha filha, por quê? E ela tinha vários cortes nas pernas, nas coxas, que são geralmente, né, onde eles fazem regiões do corpo que a gente não veja, né, com tanta facilidade. E aí, quando essa menina saiu do hospital, que ele foi investigar o que estava acontecendo, ele descobriu que ela fazia parte de um grupo no Discord e que ela era manipulada a realizar algumas tarefas. Dentre elas, ela tentou se enforcar em rede social para esse grupo que seguia, que fazia parte. Ela fazia esses cortes no corpo em rede social, ao vivo. Uma live para o grupo. E o pai achou muito material, inclusive material pornográfico dela, que ela produzia para o grupo que a manipulava. Esse pai, ele deu uma bugada, mas a forma que ele encontrou de vencer isso foi escrevendo um livro. Então esse livro que vai ser lançado agora, final de maio, já está em pré-venda, ele conta a história desse pai e como ele superou essa situação com a sua filha. Porque é possível superar. É possível. É tudo meio assustador, é tudo meio difícil, e talvez você esteja se perguntando, mas Simone, e agora? Né? O que eu faço? Eu vou investigar o celular do meu filho, eu vou investigar o que meu filho está fazendo. O que eu faço? Esteja perto. Esteja perto. Porque quando eles estão aqui, eles estão perto de alguém. E às vezes a gente está aqui e o filho está aqui, mas a gente não está perto dele ou dela. Então o que eu concluo para vocês hoje é que estejam próximos, conectem-se, conexão, escuta, ouve, presta atenção. Os nossos filhos dão sinais, muitos sinais. É depressão, é choro, falta de apetite, excesso de apetite. Não querer participar de atividades em família, ficar isolado. São muitos os sinais, a gente pode ficar aqui horas falando sobre isso. Mas nós, pais, avós, amigos, próximos dessa criança, nós só vamos reconhecer se nós estivermos conectados. Se nós não nos conectarmos com as nossas crianças e com os nossos adolescentes, não adianta. Não adianta bloqueio, rastreamento, não adianta. Porque ele não vai mexer nesse celular, ele vai mexer em outro. Ele vai mexer na escola, no computador, ele vai mexer no tablet. Então, conecte-se. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês essa tarde. Pedrinho, coloca no penúltimo, na verdade, no 29, por favor. Que eu já falei sobre tudo isso. Volta 1. Tem essa frase que eu gosto muito, que ela está em todas as minhas palestras, em todos os treinamentos que eu realizo, que é necessário uma aldeia inteira para educar uma criança. É isso. É necessário uma aldeia inteira. Nossos filhos, nossas crianças, elas estão ali o tempo todo com a influência do mundo. São pessoas da igreja, são pessoas da escola, são amigos, são parentes. E a gente não educa um filho só. Nós precisamos de apoio. E nós precisamos cuidarmos uns das crianças dos outros. Porque criança é responsabilidade de todos nós. Adolescentes são responsabilidade de todos nós.
Então, que sejamos uma aldeia inteira, para 1, para 2, para 10 crianças, mas que nós possamos estar conectados, estar presentes com as nossas crianças. E no último slide, eu agradeço a paciência de vocês e meus contatos e fico à disposição para perguntas também. Alguém? Ninguém?